Estou tendo vocês no meu coração. Quero agradecer também nessa oportunidade ao meu pastor presidente do estado, pastor Martim Alves, e ao meu pastor na cidade de Mossoró, o meu carequinha querido. Digo assim porque ele já sabe. Não mexa com ele não, porque lá em Mossoró tem mulher que ora por ele. Pastor Francisco Cícero Miranda e a sua esposa irmã Núbia. Vai aqui também registrado o nosso carinho. As irmãs que fazem o ciclo de oração da Assembleia de Deus em Mossoró, eu quero agradecer. Amados, me veio ao coração um texto, apenas um versículo. Eu hoje pela manhã, quando estava orando, me veio uma frase. E eu não sei como Deus vai falar, não sei o que Deus vai falar, não sei para quem Deus vai falar, mas uma coisa eu sei, Ele vai falar. E isso é suficiente. Livro do profeta Isaías, capítulo 37. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, apenas o primeiro versículo, que diz assim: E aconteceu o quê? Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Ele entrou onde, irmãos? Quantos podem dizer amém? Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero apenas avisar a todos os irmãos que quem desejar o livro Vencendo a Tristeza e Intercessão, nós deixamos mais 20 lá. Nós trouxemos pouco, irmãos. Trouxemos só 50. Então, na livraria, você sobe lá, tem esses livros ali. Nós temos mais 20 livros ali disponíveis para os irmãos. Amados de Deus, esse texto veio ao meu coração hoje pela manhã. E eu quero falar, se o Espírito de Deus nos permitir, eu quero falar sobre o Vale de Ezequias. A palavra de Deus nos fala a respeito do rei Ezequias que reinava em Judá. Ezequias, cujo nome em hebraico significa força de Deus, ou Jeová é força, ou o Senhor tem fortalecido. O nome deste rei já é uma indicação clara de que ele andava não na força humana. Andar na força humana é uma história. Andar na força do Senhor é outra totalmente diferente. E Ezequias, a Bíblia mostra ele como um rei obediente. Segunda Crônicas fala sobre o rei Ezequias, o capítulo 32. Se você for para Segunda Reis, capítulo 18, 19 e 20, fala sobre Ezequias. Se você vier para Isaías 36, 37 e 38, você vai encontrar falando sobre Ezequias. E no livro de Segunda Reis, capítulo 18, versículo 3, diz assim: que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, um homem crente, humano, mas procurando fazer o que era reto, dentro das suas limitações, dentro das suas imperfeições, mas procurando fazer o que era reto aos olhos do Senhor. A segunda coisa que a Bíblia menciona sobre esse rei é que ele era um rei que se conduzia, que se portava com prudência. Versículo 7 do capítulo 18, Segunda Reis, diz assim: foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. O que eu acho interessante, quando uma pessoa resolve dedicar uma vida a Deus, é que Deus honra essa pessoa de tal forma que até os caminhos deles cumprem o que diz a Bíblia. Deus torna esses caminhos aplanados. Outra coisa que a Bíblia fala deste rei é que ele não aceitou a sujeição ao rei da Síria. Aleluia. Ele não aceitava essa sujeição. Aleluia. Diz assim: Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele não aceitou ser um reino vassalo. Ele não aceitou um domínio do inimigo sobre o reino dele. E isto aos olhos de Deus era e é louvável.
Por quê? Porque os planos que Deus tinha para Israel não eram planos de sujeição. Os planos que Deus tinha para Israel eram planos de futuro abençoado. Era planos de ter uma nação que fosse como a coroa da terra, um povo onde este povo seria o porta-voz de Deus às outras nações. E é lógico que Deus não queria este reino vassalo. E Ezequias se levanta nesta história. E a Bíblia diz mais, que diz que no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Nem antes e nem depois houve um rei que procurasse naqueles dias servir a Deus da forma que Ezequias procurou. Aleluia. E deixe-me dizer uma coisa, havia um diferencial na vida de Ezequias, que esse diferencial é o que deve haver na vida de todo crente. O que era o diferencial? Está escrito, versículos 6 e 7. Ele se chegou ao Senhor e não se apartou, e assim foi o Senhor com ele. Quanto mais você procura se achegar a Deus, mas você terá um Deus que vai querer entrar com você na sua vida, na sua causa, na sua situação. Deixe-me dizer uma coisa. Quando Deus se revela para o rei Asa, Deus disse: Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estar com ele. Se o deixardes, ele também vos deixará. Em outras palavras, Deus está dizendo: enquanto você me quiser ter junto, eu estou com você. Mas na hora que você achar que eu não sou mais importante, eu saio de cena e eu deixo você só para ver o que é que acontece. Foi isso o recado que Deus mandou para Asa. Porém, Ezequias, a Bíblia é clara, diz que ele se chegou, não se apartou, e o Senhor foi com ele. Sabe aquele tipo de crente que quer estar juntinho de Deus? Aleluia. Ele é diferente. Ele é diferente na paz do Senhor que ele dá. Ele é diferente na luta que ele atravessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que esse homem foi grandemente abençoado. Deus começa a dar destaque a Ezequias. E no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, você vai ver as riquezas de Ezequias, a glória de Ezequias. Ezequias, naqueles dias, a Bíblia mostra a sua prosperidade e diz a Bíblia: teve riquezas e glória em abundância. A Bíblia diz que Ezequias construiu depósitos para quê? Para guardar ouro, prata, pedras preciosas, especiarias e todo tipo de objeto de valor tinha nos depósitos de Ezequias. O que mais a Bíblia diz? A Bíblia diz que naqueles dias ele construiu armazéns, e nesses armazéns ele estocou vinho, azeite e trigo. Em outras palavras, deixa eu usar aqui o meu nordestinês. Deus resolveu abençoar Ezequias com força. E quando Deus resolve abençoar, levante-se um que possa impedir. Aleluia. Era Deus abençoando, era Deus o fazendo prosperar, era Deus dando destaque àquele cujo nome significa o Senhor é força, ou o Senhor me tem fortalecido. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando Ezequias passava, e eu creio que quando Ezequias começou a ganhar destaque daqueles reinos vizinhos a Judá, eu creio que muita gente deve ter dito também: o nome dele é o Senhor é força, também o nome dele é o Senhor tem fortalecido. A Bíblia ainda diz que Ezequias construiu estábulos para os seus diversos rebanhos. A Bíblia usa no plural, diversos rebanhos. Era estábulo,
era depósito, era armazém. A Bíblia diz mais, diz que Ezequias construiu cidades. E vai mais à frente, diz que Ezequias construiu a piscina e o aqueduto para poder trazer água até as cidades. Ou seja, além de ser um homem crente, além de ser um homem que não se apartou do Senhor, era um homem visionário, era um homem que tinha uma envergadura, aleluia, de administração muito grande para a sua época. Agora imagine as estratégias, a sabedoria, a graça, a força, tudo isso estava vindo de quem? Não vinha de Ezequias, mas vinha daquele que resolveu abençoar. Uma coisa, minha filha, é você só, outra coisa é você com Deus. Oh, aleluia. Constrói o aqueduto, constrói a piscina, constrói os estábulos, constrói as cidades, constrói os depósitos, constrói os armazéns. E quando o Ezequias estava fortalecido no reino, se levanta um vale sobre a vida de Ezequias. E deixe-me dizer uma coisa: Deus nunca vai permitir vale sem que Ele queira tirar soldado raçudo, soldado valente desse vale. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando Deus te coloca no vale, não é para você sair de lá fraca, capenga, você sair de lá mutilada, morta, não. Ei, quando Deus te permitir passar no vale, fique sabendo, eu vou sair deste vale mais forte, mais crente, mais cheia da graça, mais cheia de autoridade. Tem experiências que Deus só nos ensina no vale. Aleluia. E no vale tem algumas coisas pelas quais Ezequias passou. No vale tem enfermidade. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Volte aí para o ano de 89. No ano de 89, irmã Aparecida cai numa depressão profunda, passa quase 2 anos. E eu estou dizendo isso porque Deus nessa tarde vai curar a depressão. Vai sair daqui alegre. A buzina de Satanás vai desligar hoje. É hoje! Do pé do seu ouvido, porque eu estou aqui como embaixatriz do céu. Eu não vim aqui brincar, nem gosto de brincadeira. E essa buzina que Satanás está tocando, ela desliga agora. Em nome de Jesus está desligada. Em nome de Jesus vai retroceder. Em nome de Jesus está sendo liberado unção de cura. É unção de cura e libertação. Agora imagine, no vale a gente não consegue ver os planos de Deus. Estou eu na minha casa, doente, era apenas mais uma anônima, filhinhas pequenas, e Satanás buzinando todo dia no ouvido: você não cria essas meninas. Já estou vendo os filhos dela. E vou fazer igual o pastor. Eu quero ver os bisnetos daqui uns dias. Já tem um neto com 9. Satanás todo dia buzinando: você não cria. Estou dentro do contexto vale. E não se preocupe, porque Deus sabe tocar o instrumento. Quando é um dia eu recebo uma visita de um pastor que já dorme no Senhor, pastor Demésio e irmã Isabel, de saudosa memória. Ele dorme no Senhor, mas ela ainda é viva. E ele chega na minha casa para fazer uma oração. E quando chega na minha casa, eu vivia como se tivesse um capacete. Na minha cabeça era só coisa ruim, era só coisa ruim. Na hora que eu me ajoelhei, ele começa a chorar e Deus toma ele. Ele olha para a irmã Isabel chorando e disse: Isabel, quem for vivo verá.
Deus vai fazer uma obra tão grande, Isabel, na vida dessa mulher. Deus vai usar essa mulher ainda tanto aqui nesse lugar e fora daqui, em terras muito longes, ele disse. A mulher já esteve no Chile, Suriname, Bolívia, Suíça 2 vezes, Estados Unidos. Era Satanás dizendo: não vai criar, não sai daqui, vai morrer no vale. E Deus dizendo: tem terra, tem projeto. Nessa tarde, decida qual é a voz que você vai ouvir. Deus marcou este congresso fora de época para fechar a voz do inferno. Eu ajoelhada, mais fraca do que caldo de batata, mas o Espírito Santo é forte mesmo. E quando ele entra em ação, é aquele que passeou lá no vale de osso seco, lá de Ezequiel, e soprou. Você decide qual é a voz que vai ouvir. Eu ajoelhada, chorando, e eu pensei comigo mesmo: meu Deus, que projeto é esse que ele fala? Oh, aleluia. Uma das coisas que no vale tem 2 vozes. Uma dizendo: você sai. E a outra dizendo: você não supera essa daqui. Uma dizendo: você vai para frente. A outra dizendo: daqui você vai para trás. Uma dizendo: você vai viver. A outra dizendo: você morre. Uma dizendo: você vai subir. A outra dizendo: você desce. Uma dizendo: você é santo. E a outra dizendo: você não presta para nada, é pecador, é destruído, é acabado. Uma dizendo: o seu alvo é o céu. E a outra dizendo assim: ó, você nunca mereceu nada, você só merece inferno. Nessa tarde, decida qual é a voz que você quer ouvir. Eu vou fazer uma coisa que Deus está mandando e eu gosto de obedecer do jeitinho que Ele manda. Vou começar por essa pontinha aqui, viu? Bem, a bata aqui na minha mão. Isso, me dê aí cabo. Nessa pontinha aqui. Bata agora na mão da sua companheira. Pastor, isso não é brincadeira. Isso é profético. Decida qual a voz que você vai ouvir. Decida 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 a voz. Decida qual é a voz. Decida qual é a voz. Decida qual é a voz. Decida. Decida qual é a voz que você vai ouvir. Tem voz do diabo? Tem, mas tem voz de Deus também, não vale? No vale tem 2 vozes. No vale de Ezequiel não foi diferente. Tinha a voz do diabo manifesta por Senaqueribe e tinha a voz de Deus manifesta por Isaías. Tu quer ser um Senaqueribe ou quer ser um Isaías no vale do outro? O que mais tinha no vale? No vale tem perseguição. A Bíblia nos diz que mesmo Ezequias pagando alto preço, aleluia, a Bíblia diz que deu a Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros do rei. A Bíblia diz que Ezequias mandou, olha só,
Ezequias primeiro se humilha a Senaqueribe. Olha, se afaste de mim, diga o que é que você quer. Sabe aquele crente que não quer confusão com ninguém? Ezequias era crente. Se afaste de mim, eu dou o que você quiser, mas se afaste. Mas mesmo Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias corta o ouro das portas do templo. A Bíblia diz que Ezequias pega toda a prata e todo o ouro que se achou e manda deixar para Senaqueribe. Mas mesmo recebendo toda a prata e todo o ouro da terra, ele marcha contra Jerusalém. Oh, aleluia. E eu não sei aqui no Pernambuco, mas lá no nosso Rio Grande do Norte a gente costuma dizer o seguinte: quem mexe com crente só tem dois caminhos. Aliás, três. Ou se muda, ou se arrepende, ou morre. Mas morre mesmo. Morre. Irmã Aparecida, por quê que morre? Morre não é porque nós mata não. Papai mata. A gente não mata ninguém, mas papai mata. Mesmo Ezequias pagando alto preço pedido pelo rei da Síria, a Bíblia diz que ele continuou ameaçando Jerusalém. Meu filho, foi 300 talentos de ouro, 30 talentos de prata. Mesmo tudo isso sendo dado na mão de Senaqueribe, ele não se aquietou. Manda sitiar a cidade. Aleluia. Manda fazer afronta. Aleluia. O que mais que tem no vale? No vale tem lágrima. Aleluia. Ninguém venha me dizer que vale é fácil ser atravessado, não. Vale tem lágrima. Aleluia. Vale tem oração. Vale tem quebrantamento. E foi por o caminho da lágrima, da oração, do quebrantamento que Ezequias entrou. Aleluia. E Deus deu vitória. E o Deus de Ezequias é o Deus que a gente serve. Não é outro não. Aleluia. O que mais que tem no vale, irmã Aparecida? No vale de Ezequias teve afronta verbal, afronta escrita. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Satanás, ele observa a sua vida para ver onde é a sua área mais vulnerável. Às vezes o seu ponto de vulnerabilidade é um filho. Às vezes é um marido. Às vezes é uma determinada situação. Aquele seu calcanhar de Aquiles é ali onde ele vai fazer a mira. E a afronta que ele manda para Ezequias é exatamente afrontando aos exércitos de Israel. Se você tiver, olha o atrevimento, se você tiver 2.000 cavaleiros, eu tenho carruagem para dar para eles. Em outras palavras, seu exército é muito fraco. Você está mais fraco do que tudo. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, que veio a afronta. E uma das partes da afronta qual foi? Quando chegou a trinca de Senaqueribe. Quem era? Tartã, Rabsaris e Rabsaquer. Não são nomes próprios não, viu? Tartã, comandante supremo. Rabsari, comandante-chefe. Aleluia. E Rabsaquer, comandante do campo. Ele mandou os mais altos oficiais do escalão da Síria para afrontar em nome dele a Ezequias. E quando chegou a trinca, minha mãe dizia quando eu era criança que quando Satanás não vem, ele manda o secretário. Tem gente que é um verdadeiro secretário do cão. Mas o que é isso, meu povo? Só tem palavra de derrota, de afronta. Que conversa é essa? Chega Rabsari, chega Tartã, chega Rabsaquer e vem afrontar a Ezequias. Lá no muro, a Bíblia diz que eles subiram no canto superior, aonde ficava o cano mais alto. E eles começaram a falar em siríaco. Aleluia. Que é aramaico. E os servos de Ezequias disse: me falem em judaico, porque nós entendemos. Aleluia. Mas eles queriam falar daquela forma. E a primeira coisa que eles perguntam é: que confiança é esta que tu manifestas? Deixa eu abrir outro parênteses aqui.
No vale, a primeira coisa que Satanás vai mirar é para acabar a sua confiança. Porque ele sabe que se ele acabar a sua confiança, você está derrotado. Ele vai mirar, o alvo é acabar a sua confiança. O alvo é pôr em xeque o que Deus falou. O alvo é pôr em xeque a promessa que você tem. O alvo é pôr em xeque aquilo que você creu lá atrás. O alvo é colocar você em falta de estabilidade, porque ele sabe que lhe desestabilizando, ele vence. Mas deixa eu dizer uma coisa. A melhor maneira de você se contrapor a isso é você dizer: eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia. Não deixa Rabsaque, Rabsaris chegar e afrontar você no pé do muro. Não deixa. Manifeste a tua confiança. E ele diz: que confiança é esta? Sabia que Satanás ele tem maior raiva, maior sede porque você confia em Deus? Sabia que quando você está na prova, toda animada, você diz: eu estou na luta, mas eu já estou vendo o culto de ação de graça aqui fora. Ele fica furioso, ele fica desgastado, ele fica revoltado. Sabe por quê? Porque ele sabe que você atravessa a luta, mas que do outro lado você tem vitória. E quando você tem vitória, vai ter testemunho novo chegando no ciclo de oração. Vai ter pagamento de voto. Vai ter culto de ação de graça no meio da rua. Aleluia. Vai ter gratidão ocupando a igreja. Vai ter culto de ação de graça aí, irmão? Vai ter culto de ação de graça aí? Oh, dabate, oh, mande, sorimande, caia dabaço. Que confiança é esta? Segunda afronta: teu poder de guerra são apenas palavras vãs, palavras falsas. Você não tem poder de guerra, não. Você está só embromando esse povo. Você está só enrolando esse povo. Você não tem poder de guerra. Rapaz, um camarada que tem coragem de mandar dizer para um crente fiel que ele não tem poder de guerra. Agora deixa eu abrir um parênteses e falar como falava minha velha mãe: tem coragem de mamar numa onça. Porque se existe uma coisa que o meu Deus e o seu Deus tem, é poder de guerra. Ele guerreia sem ninguém imaginar que ele está guerreando. Que poder de guerra é esse? Você não tem poder de guerra. É só palavra vã. Em quem, pois, confia? Se você olhar o texto, você vai ver quantas vezes ele fala na palavra confia, confiança, confia, confiança. Por quê? Porque o alvo era desestabilizar. Olha mais, outra afronta. Você não poderá expelir um só dos menores oficiais do meu Senhor. Olha que coisa. Em outras palavras, você é tão fraco que o soldado mais fraco da minha tropa, você não pode contra ele. Olha, irmão. Tá brincando. Ai, sabe o que eu acho lindo, minhas preciosas? É que tem gente que afronta a gente e não sabe que lá no céu tem registro. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça, está me dando autoridade para isso. Afronta porque não sabe que lá no céu tem registro. Da banaia do coubiaçu. Tem registro. E Deus registrando tudo. A afronta estava escancarada. Não foi uma afronta velada. Não foi uma afronta ética. Não foi uma afronta nem sequer diplomática. Foi uma afronta grosseira, baixa. Porque gente baixa vai na baixaria mesmo. Gente baixa guerreia na baixaria. Mas eu sou de cima, ó. Quiser guerrear comigo é com alto. Se quiser guerrear comigo pode subir, porque quem guerreia por mim está lá no alto. Diga isso para quem está do teu lado: quem guerreia por mim está no alto. Vou baixar o nível não, viu? Vou baixar o nível não, viu? Estou fazendo a grande obra e não poderei descer.
Na manhã de becaço. Nem me de becaço. Os pobres dos servos de Ezequias, tão humildes, crente humilde, disse: fale com a gente aqui, ó. Fale com a gente em judaico. Não precisa falar em siríaco, não precisa falar em aramaico. Fala em judaico mesmo. Ele disse: não. Rabsaque era atrevido. É tanto que no texto de Isaías você não encontra Rabsaris e nem encontra Tartã. Você só encontra eles dois lá no texto de 2 Reis. Mas aqui só encontra Rabsaque. Por que foi que só Isaías mencionou ele? Porque ele era o mais atrevido. Ele disse: não, o meu rei, o rei da Síria, manda dizer: assim diz o grande, o rei da Síria. E ele não mandou falar apenas a vocês, mas ele mandou falar também a quem está no muro, para que todo mundo ouça. Eu estou aqui para espatifar mesmo, é para estraçalhar um negócio. E eu quero dizer mais: vocês vão comer fezes e vão beber urina. Gente do céu, é muito atrevimento, não é não? É muito atrevimento. E quando eu falo nesse texto, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque tem mulher que é tão casada com homem que são um verdadeiro carrasco. Mas eu tenho uma vitamininha para carrasco, viu? Uma estratégia que Deus me deu uma vez. Tem uma irmã que ia para o matutino há muito tempo atrás. Eu sempre falo nesse testemunho dela. E ela era assim meio timidazinha. Quando o assunto era marido dela. E quando foi um dia, ela disse: irmã Aparecida, era minha companheira de matutino. Irmã Aparecida, eu queria pedir à senhora oração pela situação lá em casa. Eu disse: o que é? Ela disse: olha, porque meu marido é uma coisa terrível. O homem é terrível. Quando ele chega em casa, se ele tiver tomado apenas uma bebidinha, por pouca que seja, a primeira coisa que ele chega logo me esculambando. Ele chega me acabando. Ele me bota, olha, ele diz que tem desejo de me ver apragatada no meio da rua, com uma escânia passa por cima. Ele diz que eu vou morrer comendo fezes. Ele diz que é isso, que é aquilo. Eu disse: como é que é? Ele diz tudo isso. Diz. E você faz o quê? Eu choro. Eu disse: como é? Você chora? Peraí, minha irmã. Você vem dizer para mim que Satanás vai lhe afrontar desse jeito e você vai achar que Deus quer só que você chore? Eu disse: você chora? Ela disse: eu digo: pois Deus não quer só que você chore, não. E o que é que eu faço? Não sei o que você vai fazer. Agora vamos fazer 15 dias de jejum e de oração. Todo matutino nós estamos juntas. Você entrega o seu jejum na sua casa, eu entrego na minha. Tá certo? Ela disse: tá certo. Começou ela na casa dela e eu na minha casa. Antes dos 15 dias, ele chegou em casa, tinha tomado umas birinaitas, como a gente gosta de dizer. Chegou em casa, irmão, uma mão assim de 140 quilos ou mais. Ela menorzinha, mais franzina. Chegou em casa, ela disse que ele começou a esculambar ela da área. Ela disse que passou pela porta e foi trancando, que ela se trancava tudo com vergonha dos ouvintes, os vizinhos escutar. E quando foi trancando, ele foi dizendo isso, aquilo outro. Ela disse que lembrou do que eu tinha dito, que eu disse: Deus quer te dar autoridade sobre essa situação. E quando ela disse que ouviu, lembrou daquilo que tinha ouvido, ela disse que levantou as mãos para o céu e disse: Deus. Ela disse que quando disse Deus, parece que tinha um fio descascado que ela tocou. Ela disse que foi uma coisa assim que veio do céu sobre a vida dela. Ela disse que começou a disparar em língua e saiu disparando em língua. Entrou num quarto dos filhos, saiu, entrou no outro quarto, pegou o corredor, foi lá no terraço, passou pela cozinha, veio para a sala. E ela disse que era uma alegria do céu, uma língua que Deus deu a ela. Ela disse que uma alegria, um enchimento do céu. Ela disse que quando ele acabou de dizer que ela ia morrer comendo fezes, ela só me lembrou do que eu tinha dito. Ela disse que quando veio de lá no tirinete, no de língua, quando procurou, cadê o homem? Vem, manda cá sobre a... Veio pra sala, o homem não estava. Ela foi na porta, conferiu, disse: a porta está fechada por dentro. Não tinha como ter saído, que a porta fechada está por aqui.
Passou pro quarto dos filhos procurando, o homem não estava. Foi no quarto dela, o homem não estava. Foi no terraço, o homem não estava. E ela desaparecida, eu cacei. Eu digo pros irmãos porque eu era dentro da casa dela. A gente morava no mesmo bairro na época. Ela desaparecida, minha irmã Aparecida, a senhora acredita que ele estava aqui? Quando eu olhei, irmão, eu posso dizer, não era mais do que isso, a brecha entre o armário e a geladeira. E eu disse, minha amada, ele coube aí dentro. Ela disse, não sei como, mas ele entrou. E entrou de ré. Deus quer te dar graça, autoridade para fechar a radiola do inferno. Vai ser fechada. Demerito, mandeca. Seura, manei, biaçou. Ele é grande. E ela disse, quando foi voltando que viu ele, disse, o que você está fazendo aí? Disse que ele com a mão nos peitos. Por que você foi para aí? Ele disse, com medo. E ela disse, com medo de quê? Ele disse, eu sei que naquela hora que você levantou a mão, eu vi 2 bolas de fogo nos seus olhos e me deu logo medo, eu fiquei com medo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus da igreja. É o Deus da igreja. É o Deus de ontem. É o Deus de hoje. É o Deus de Ezequiel. É o Deus que atravessa com você o vale. Aí Rabsa quer dizer que os servos de Deus iam comer fezes e beber urina. Rapaz, tu quando tá fazendo isso, tu tá cavando a cova, só pode ser. Anda, abaixo. Eu quero saber onde é que estava Rabsaque na hora que o anjo saiu no meio do arraial. Na hora que o anjo saiu no meio do arraial, ele não disse, você não tem como resistir a um só dos menores soldados. Aí Deus disse, vou mandar só um. Só um soldado do meu. Ele estava dizendo que Senaqueribe não tinha como resistir a um soldado da tropa da Síria. E Deus disse, tá bom, então eu vou mandar só um do meu. Só um resolve. Oh, aleluia. Tu crê que o teu Deus tem soldado que só um que se ele mandar resolve? Não precisa 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Só um resolve. Só um anjo. Só um com ordem dele, mandado dele, direção dele. Ih, maná, recaço. Oh, aleluia. Meu filho, a turma do inferno é atrevida. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que é bom de atravessar o vale é você saber que no período da travessia você vai ganhar experiências como nunca você tinha ganho até aqui. O que mais tem no vale? No vale tem comparação para diminuir a nossa fé. Rabsaque soube muito bem usar a arma da comparação. Lembra que eu falei que foram afrontas verbais e escritas? Na afronta verbal, eles eram tão conhecedores do que é desestabilizar uma pessoa, que na afronta verbal eles mandam o nome de algumas cidades que eles tinham vencido. Na afronta pela carta, já vem o nome de outras cidades. Aleluia. Na primeira afronta ele diz, onde estão os deuses de Amade, Arpade, Sefavaim? Livraram eles a Samaria da minha mão. Glória a Deus. A comparação, ela é uma ferramenta para trabalhar quando o crente está no vale. Nossa, eu queria que você fosse igual a fulana, só que fulano é fulano e eu sou eu. Acabou. Morreu o assunto. A comparação. Nossa, eu me lembro, pastor Roberto José, que eu sempre fui uma mulher muito que gostei da palavra. E quando eu comecei lá atrás, há 30 anos atrás, quando eu comecei a pregar, tinha uma irmãzinha que todo trabalho que eu ia, essa mulher ia, mas ela ia até Deus me revelar.
Ela ia, toda vez que eu terminava de ministrar, ela tinha alguma coisa para dizer, negativa. Quando foi um dia, ela chegou para mim e disse assim: me diga uma coisa, por que você não é como as outras? Aí eu disse: como as outras como? Porque assim, as outras lêem um versículo e xarababá, entra no mistério. Eu digo: porque Deus não chamou eu para xarababá, Deus chamou eu para a palavra, minha irmã. Se Deus chamou você para xarababá, fica com xarababá. Eu prefiro ficar com Jeová, que é mais gostoso. E aí eu comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, quando foi a madrugada que eu estava orando, irmã, Deus descortinou quem era aquela criatura para mim, assim, claro. Sabe por quê? Porque no céu, não sei se alguém já lhe contou, mas no céu tem um raio-x, que é esse raio-x do céu. Meu amigo, é tremendo, porque os homens, quando batem o raio-x do corpo humano, eles precisam de um equipamento que tem luz para poder botar a lâmina, né? A película, para poder eles verem, para poder identificar. Precisa de um olhar do técnico, precisa de um olhar do médico, precisa de uma assinatura de quem dá o laudo. Raio-x do céu, não precisa nem daquela lâmpadazinha. Deus chega, mostra tudo assim, ó. Pá, 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 pá. O que é que o vale tem? O vale tem humilhação. A Bíblia diz que, tendo o rei Ezequias ouvido as palavras, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco grosseiro e entrou na casa do Senhor. Ezequias se humilha. E quando ele entra na casa do Senhor, aleluia, ele manda um mordomo, ele manda o escrivão, ele manda os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco. Eu digo que é a comitiva do saco. Sabe quando você assume um propósito: vamos orar todo mundo junto? Vamos jejuar? Vamos pedir resposta do céu? Vamos. A Bíblia diz que se dois de nós concordarem acerca de uma coisa, o que é que acontece? É ouvido pelo nosso Pai que está no céu. 2. Imagina uma tropa todinha. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lá vai o escrivão. Lá vai, aleluia, os anciãos. Lá vai o mordomo. E quando bate lá em Isaías, Isaías manda a resposta para Ezequias. E a resposta divina é outra coisa que tem no vale: resposta divina. Você sabia que tem pessoas que elas não vão dar certo em outro canto, porque Deus tem um negócio com ela, é naquele canto? Deixa eu abrir um parênteses para me contar uma coisa. Ainda essa semana eu falei com meu esposo sobre isso. Estou eu estudando, eu ainda nova, estudando para fazer um concurso da Caixa Econômica, fazendo cursinho, estudando, me acabando certinho. Eu estava certinho, eu era uma das melhores, mais notáveis da classe, certinha que passava. Quando foi um dia, o telefone toca. Quando eu atendi, era um irmão do Tocantins. Pai do Senhor, paz do Senhor, meu irmão. É irmã Aparecida? É sim, meu irmão. Irmã Aparecida, eu estou ligando para a senhora só para dizer uma coisa que Deus mandou. Eu estava orando pela madrugada e Deus mandou uma coisa para a senhora. Pois não. Deus manda dizer assim: estuda, mas não passa. Como é que é, meu irmão? Estuda, mas não passa, porque Deus não tem negócio com você naquele lugar. Minha filha, quando você tem chamada de Deus, você só dá certo na obra. Não adianta querer se encaixar no outro canto. O seu molde foi feito para estar na obra. Eu pedi só a Deus graça para me terminar o menos período como professora, para ver se pelo menos ficava aposentadazinha como professora mesmo. Mas entendi, aleluia. Resposta divina, ela aparece no vale. E a resposta vem. Isaías manda dizer para Ezequias: não temas as palavras que ouviste. Lembra de Davi lá no vale de Elá? Qual foi a estratégia de Golias? Eu vou te dar as aves do céu. Não foi? Mas Davi, cheio de Deus, sabia que aquilo ali, o que não vem de Deus tem que ser rechaçado, irmão. O que não vem de Deus tem que ser rechaçado.
Meu esposo às vezes acha graça comigo, porque uma certa vez, pastor, abrindo aqui um parênteses, porque nesse parênteses Deus fala com alguém. Eu fui para o médico fazer um exame. Estou eu lá fazendo um eco. E quando eu estou fazendo o exame, o médico passando a máquina lá em cima para ver um eco Doppler, né? E passando a máquina, disse: a senhora está bem pertinho de infartar. E eu aqui disse: nem foi Deus que disse, tem gente que pertence a Ele. Rechacei. O que não vem de Deus merece ser rechaçado. Olha o que Deus manda por meio de Isaías: não temas as palavras que ouvistes. Quando Davi escuta as palavras de Golias, ele disse: não, hoje eu te entregarei as aves do céu, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. A história aqui é outra. Quem vai vencer nesse arraial é meu Deus. A história aqui é outra. Quem vai cair por terra é tu. A história aqui é outra. Vai ser vitorioso é o povo de Deus. A história aqui é outra. Aprenda a rechaçar. Aprenda a rechaçar. Deus manda a palavra para Ezequiel por meio de Isaías: não temas as palavras que ouviste. Ele ouvirá um rumor e voltará e cairá. Gente, se você for ler isso na versão NVI, diz assim: ele ouvirá uma notícia. E ele ouviu a notícia de que o rei de Etiópia estava invadindo a terra. Ele ouvirá um rumor. Você já parou para pensar quanta coisa Deus pode criar nessa sua guerra? Você já parou para pensar quantas estratégias Deus vai usar para dar vitória a você nesse vale? O profeta Jeremias diz que Deus abriu o arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Você sabe quantas armas tem no arsenal de Deus? E o que mais me encanta quando Deus resolve pelejar por um crente é porque para ele, meu filho, tanto faz usar uma espada como usar uma pedra. Ele dá o veredito final. E muitas vezes a gente, fraco como somos, achamos que Deus, para poder fazer alguma coisa na nossa causa, Ele vai ter que criar algo novo, mirabolante. E ei, Deus tem instrumentos e armas que você ainda não viu para guerrear nessa sua causa. Abaixo, mantecas. O que mais tem no vale? Resposta divina. Quantas vezes você está na travessia do vale, achando que não vai sair do outro lado, e Deus levanta alguém e diz assim: olha, tu vai chegar lá. Prepara o hino da vitória, prepara o culto, vai ter festa, vai ter vitória. O que é isso? É resposta divina em pleno vale. Oh, aleluia. Eu já atravessei vales na minha vida. Eu creio que aqui eu não sou a única. Eu creio que se for mandar perguntar, quantas irmãs aqui já atravessaram o vale de escutar hinos assim, madrugada Deus lhe acorda, parece que está tocando dentro do seu quarto. Quantas? Levanta a mão. Olha o tanto. Quantas irmãs a travessia do vale vai dormindo, não está nem lembrando de determinada passagem bíblica. Quando de repente amanhece o dia, Deus, cúmplice Isaías 50, Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Quantas acordam com o versículo? Aquele versículo é a porção do dia, é o maná do dia no vale. Você vai passar o dia todo mastigando ele. É a porção do dia. Lembra de Israel? Não pode deixar faltar. É a porção do dia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O que mais tem no vale? Atitudes de fé. Não pode faltar atitude de fé no vale, senão você não atravessa. Senão você não canta o hino da vitória. Senão você não chega do outro lado. É no meio do vale que Deus quer uma palavra de fé saindo da sua boca. É alguém dizendo não tem jeito, e você dizendo Deus tem a última palavra. É alguém dizendo não vai acontecer, e você dizer Deus pode fazer isto, Deus é tremendo.
Atitudes de fé, aleluia. Veja só, na afronta verbal, Ezequias mandou os servos à presença de Isaías, mas na afronta escrita, Ezequias não manda ninguém a Isaías. Aí é aí que eu acho bonita a história. Quando Ezequias recebe a carta, ele entra no templo, aleluia, glória a Deus. Ele sobe ao templo, a Bíblia diz, e estende as cartas perante o Senhor. É Ezequias no templo, estendendo as cartas perante o Senhor, e Deus se revelando lá para Isaías, onde Isaías estava. E manda dizer a Ezequias, aleluia, glória a Deus, a resposta: nesta cidade não entrará. Se Deus diz não entra, não entra não. Nessa cidade não soltará flecha alguma. Se Deus diz que não solta flecha, não solta não. Oh, aleluia. O que mais tem no vale? Promessas estrondosas, assombrosas. Não entrará na cidade, não lançará flecha, e pelo caminho que veio voltará. Em outras palavras, Deus estava dizendo: aqui não entra. Aqui não entra. Aqui não entra, aqui não atira, e daqui para trás volta e lá morre. Era Deus falando. Deixa eu dizer uma coisa. Eu me lembro de um vale que minha irmã Fátima passou, e eu quero abrir um parênteses para contar esse testemunho. 4 meses antes dela ser diagnosticada, Deus começou a me despertar para mim orar por ela no matutino. E toda vez que eu acordava era aquela sede de orar por ela. E eu ia para o matutino orando por ela, e comentei até com aquela mesma irmã que ia comigo. Eu disse: irmã, não sei o que está para acontecer, mas toda vez que eu acordo de madrugada, a primeira pessoa que vem na minha mente é minha irmã Fátima. Eu estou dentro do contexto da afronta. Eu estou dentro do contexto das promessas assombrosas de Deus. E eu orando, e quando foi 4 meses depois do período que eu tirei para orar por minha irmã, chegou o diagnóstico: Fátima está com CA. Um CA no útero, está indo para Fortaleza. E quando eu soube, eu me lembro bem que eu estava numa casa de praia, junto com minha sogra, minhas meninas tudo pequenas ainda. E eu estava numa casa de praia, lá em Baixa Grande, Areia Branca. E eu me lembro que tinha um corredor bem grande. Na hora que eu escuto a notícia pelo telefone, nesse tempo não tinha um WhatsApp não, na hora que eu escuto a ligação, eu pego aquele corredor, e no meio do corredor eu me ajoelho de frente para a parede e começo a chorar. E quando eu me ajoelho de frente para a parede e começo a chorar e orar, Deus diz assim: mulher, por que é que eu estava te acordando pela madrugada? Por que é que eu estava colocando no teu coração um propósito de orar por ela? Levanta, enxuga as tuas lágrimas, porque tu és a única crente da família, e a tua família vai precisar da tua força. Eu me levantei, no outro dia já vim embora para dar assistência para minha mãe. Chegou o dia da cirurgia. Escute o que é promessa assombrosa. Eu trabalhava no escritório de contabilidade dela na época, e lá tinha uma outra funcionária já antiga, que era envolvida com negócio de espiritismo, com negócio de despacho, com essas coisas por aí. Estou eu na minha casa, quando de repente ela entra, no dia da cirurgia da minha irmã, ela entra. Era juntinho, era vizinho, a casa e o escritório. Ela entra com uma vela branca na mão e disse: a senhora tem colônia verde? Olha como Satanás é terrível. Quando eu digo que a tropa do inferno é atrevida, porque é atrevida. A tropa do inferno é atrevida. A senhora tem colônia verde? Aí eu disse: tenho. Perfume verde? Ela disse: sim. Eu disse: tenho uma colôniazinha que eu uso aqui, caseira, que ela é verde. Por quê? Ela disse: não, porque eu preciso banhar esta vela, porque eu vou acender para o espírito de fulana, sei lá o nome do demônio que ela ia acender, porque ele vai, sua irmã entrou agora na sala de cirurgia, e o espírito de fulana vai entrar lá para fazer a cirurgia. Eu olhei para ela e disse: como é que é? Ela disse: não, é porque eu quero banhar essa vela, e eu vou acender lá no escritório, porque o espírito de fulano de tal, eu não vou falar o nome do demônio aqui, quando estou aqui falando o nome do demônio, estou aqui falando o nome de Deus. E eu vou acender lá. Irmão, eu fui tomada assim, sabe? Eu olhei e disse: mas Satanás é muito atrevido. Vim pedir perfume de crente para despacho.
Quando eu disse isso, ela ficou envergonhada. Disse: não, se ela não dá, se a senhora não quiser, não dá. Eu digo: mas eu não dou mesmo. Sabe por quê? Porque lá não vai entrar cão nenhum, não. Eu já orei. E quem vai entrar lá é o meu Jesus. É Ele quem vai entrar lá. É Ele. Ela saiu bem ligeira, mas na hora que ela saiu, me deu aquela revolta. Sabe aquela coisa? Dá licença, meu filho, não mexa comigo não, porque quando mexe comigo que eu fico invocado, aí que eu fico crente. Aí que eu fico crente. Ela saiu, eu me ajoelhei no pé da cama, eu disse: mas Jesus, tu permitir que Satanás viesse com história de vela para minha casa. Aí me ajoelhei e disse: olha Jesus, a minha irmã entrou agora no centro cirúrgico, eu já venho orando, apresentando ela, mas eu preciso que tu coloque um manjo ali, eu preciso que tu faça algo tremendo, eu preciso que tu faça algo que somente tu pode fazer. Eu não sei como, mas eu preciso saber que a tua presença está naquele lugar. E na hora que eu terminei de orar, que eu fui me levantando pela cama, Deus disse: eu faço. Só isso. E está feito até hoje. Ainda está viva, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Quando ela disse isso, Deus disse isso, ela foi embora, passou uma semana entufada comigo. A gente não se preocupa com isso não, irmão. Deixa Deus agir, deixa Deus agir. E aí, irmão, passou o resto do dia. Quando foi por volta assim de 1h30, 2h da tarde, que terminou a cirurgia, minha irmã Carminha, que estava lá, ligou para a mamãe. E eu chorei no telefone, mamãe me contando: minha filha, sua irmã disse que a cirurgia foi um sucesso. Ela disse que o médico chamou ela e disse: eu não sei o que é, mas tinha algo diferente hoje nessa sala cirúrgica. Nem os instrumentos eu precisava pedir. As instrumentistas, só com o olho elas já entendiam o que eu queria. Era uma paz tão grande. E eu disse: mamãe, era Jesus no recinto. Quando ele está no recinto tem renovo. Quando ele está no recinto tem alegria. Quando ele está no recinto tem provisão. Quando ele está no recinto tem resposta. Aguarda, porque o Jesus do recinto está entrando ali. Mulher, ele vai entrar na tua casa, vai alargar a porta e tu vai ver coisa linda que Deus vai fazer naquele lugar. Se prepara, porque o homem vai entrar por uma porta. E a porta que o homem vai entrar é porta para crente, mas Deus vai abrir para ele, descrente, para lá ele tem um encontro com Deus. E tu vai contar aqui. Promessas assombrosas no vale. Deus manda dizer para Ezequiel: não entra, não atira, pelo caminho que veio e volta. Meu filho, era artilharia de Senaqueribe, da Assíria. Em outras palavras, era artilharia do inferno, preparado para acabar. Mas quem estava dizendo que não atira era Deus. E se Deus diz que não atira, não atira não. Não atira. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ezequias escuta as promessas de Deus. Oh, aleluia. E Deus começa a dar manifestações surpreendentes. Oh, aleluia. A Bíblia diz que naquela mesma noite Deus falou e cumpriu no mesmo dia, meu irmão. Naquela mesma noite. Tem coisa que Deus fala com você que é a longo prazo, mas tem coisa que Deus fala com você que é rápido, viu? Resposta surpreendente. Aleluia. Sabe que Deus às vezes tem umas respostas que a gente não sabe como é que Deus fez, mas sabe que Ele fez? Que já teve resposta de Deus assim rápido. Tem coisa que Deus fala que é a longo prazo, é para ano, mas tem coisa que Deus fala agora. Tá aí uma coisa que Deus falou, ó. Meu marido, 26 anos eu viajando só para tudo quanto era canto. 26 anos. Cheguei em setembro num congresso em Santa Catarina. Deus usou uma velhinha onde eu estava, me abraçou e disse: assim diz o Senhor: colocarei o teu ombro a ombro contigo na obra. Tu ainda vai andar muito na terra, e o homem do teu lado, os dois juntinhos, ombro a ombro.
E eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? O homem está envolvido numa sociedade com um sobrinho meu, num comércio, como é que vai ser isso? Era setembro de qual ano, bem? De 2015. Setembro de 2015, 1º de dezembro de 2015, 3 meses, não chegou nem a 3 meses, porque isso era o momento 8 de setembro, 1º de dezembro, o telefone toca, Joatã passando mal. O sócio chega para ele e diz assim, meu filho, é um sobrinho meu Joatã, tia Aparecida é missionária, vive no meio do mundo fazendo missões. Tu não quer me alugar esse ponto, não? Tu não quer resolver a situação comigo e ficar livre aí para fazer a obra com ele lá, não? Só que quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, eu recebo uma mensagenzinha de uma missionária amiga minha. Ela mandou uma mensagem de texto, ainda era de texto que ela mandou para mim. E ela mandou uma mensagem dizendo assim, essa madrugada estava orando por você e Deus manda te dizer, vou colocar o homem lado a lado contigo na obra, ombro a ombro, porque é necessário para este tempo e tu ainda vai andar muita terra. Antes de 3 meses Deus cumpriu. Tem promessas, coisas de Deus que é rápido, que Deus parece que assuma assim. Tem guerra que Deus deixa você na frente como se fosse você que estivesse guerreando, mas tem outro que Deus diz, vai para trás, meu filho, quem aparecer aqui todinho sou eu. Não é? Não é assim? Tem coisas assim que você fica guerreando, você sabe que Deus está com você, mas tem outro que Deus pega assim e lhe esconde. Deixa eu dizer uma coisa, Deus fez uma coisa comigo. Hoje eu estava lá no hotel quando Deus me fez lembrar. A minha filha Midian, minha filha mais velha, ela pequena, ela tinha uma dificuldade quando foi para ser alfabetizada. Ela tinha uma dificuldade com letra. Na hora da alfabetização, faca, ela chamava saca. Onde tinha F, ela botava S. E aí era faca, era saca. Tia Fátima era tia Sátima. Fofoca era soçoca. Então ficava difícil dela aprender. E a professora chegava para mim e dizia, aquelas professoras metidas, porque tem umas que são uma benção, mas tem umas que dá licença, viu minha filha? Mãe, essa menina precisa de fonoaudiólogo. Eu numa precisão de dar dó, eu tinha lá dinheiro para fonoaudiólogo, minha filha. E eu disse, mas eu não posso levar agora. Eu estou orando e eu orando, Jesus, faça alguma coisa pela minha filha. E quando foi um dia, eu fui buscar minha menina e ia ter um feriado prolongado. Isso era uma sexta, aí ia ser feriado. Ia ter fechado o colégio o sábado, o domingo, ia ser feriado a segunda e a terça. Tá entendendo? 4 dias, assim, seguidos. E quando eu fui buscar naquela manhã, ela chegou perto de mim, olhou para mim e disse, mãe, e o fonoaudiólogo da menina? Tá aí a menina chamando faca de saca, Fátima de Sátima, fofoca de soçoca, foca de soca. Ela não vai aprender a ler nunca. E eu disse, vai mulher, em nome de Jesus ela vai aprender a ler. Ele vai, não, desse jeito não aprende não. Eu digo, não, mas eu estou orando. Oração não resolve. Me invoquei, pastor. Eu disse, como é que é? Oração não resolve. Eu digo, resolve sim, viu minha filha? E Deus vai mostrar para você como oração resolve. Fui-me embora. Passei o feriado todinho chorando, orando, Jesus, faça alguma coisa. Quando foi segunda-feira que eu fui arrumar a menina, arrumei a menina pro colégio para deixar segunda-feira, não estava mais nem me lembrando de tudo que eu ia enfrentar outra vez. Quando eu estou arrumando a menina está na mesa e disse, mamãe, me dê aí a faca. Eu disse, como é? Segunda-feira de manhã a menina estava falando normal. É professora do IF, de língua portuguesa e literatura. E eu disse, como é minha filha? Ela disse, a faca, mamãe. Eu disse, Midian, você está falando normal, filha? Ela disse, estou. Faca, foca, fita, Fátima, eu sei falar. Aí eu disse, minha filha, quando foi isso? Ela disse, eu não sei. Sei que eu sei agora, eu sei falar direito, né, mamãe? Ei, lá vai eu, ó, de manhã para a escola. Sabe quando Deus enche você da glória? Rei, tchou, pá, tocou, manda, receba cura no arraial. É cura, é cura, é cura. Vai ter testemunho para contar. O Deus já entrou em cena. Lá vai eu, ó, porque Deus, pastor, eu digo isso com humildade da minha alma, com temor e tremor. Deus dá-se uma envergadura no espinhar da gente, crente, e bota a gente para entrar nos cantos assim, ó. Não é orgulho não, é só Deus. Não é pose não, viu? É graça.
Rabacho. Não é soberba não, viu? É sabendo de quem é e a quem pertence. Cheguei na porta do colégio, as mães tudo entregando os meninos, aí ela veio. E aí, mãe? Pensou naquilo? Eu disse, pensei. E aí, quando vai procurar o fonoaudiólogo, eu digo, primeiro você lembra que você disse que a oração não resolvia? Lembro. Fala aí, menina. Faca, fofoca, fita, te Fátima, fita, fofoca. E a professora disse, ei, vem aqui. Chamou, foi as outras para ver. Eu disse, minha filha, isso aí é só um pedacinho para você saber que o Deus que eu sou, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele não brinca em serviço não. Nunca mais diga que oração não funciona. Funciona. Tem alguém dizendo para você que não funciona? Funciona. Funciona. Hora que sai o negócio, hora que Deus vai destrinchar. Rabaia da caço. Tudo que Ezequias fez foi orar. Não preparou exército, não preparou grupo de defesa, não preparou artilharia, preparou o joelho. E digo mais, com ousadia e com a autoridade de Deus, porque Deus está me deixando aqui cheio de graça mesmo. Se a oração não resolver, meu filho, que outra coisa é que não resolve. E eu quero lhe convidar para ficar em pé. Minha filha, eu nem perguntei até que horas. Tá bem, pastor? Amém. Eu quero fazer uma oração com você. Lembra uma afrontinha de Rabzaqué? Vocês não têm condições de guerrear nem com o menor do meu soldado. Aí Deus disse, um só vai resolver a situação. Alice, tem como tu cantar? Ela pode cantar, pastor, depois que eu fizer essa oração? Tu canta todo poderoso, minha filha, canta. Vai se preparando aí, vai, minha filha, em nome de Jesus. Tô tão feliz de estar com ela aqui. Cadê o Vanderlei? O bichinho. Ó, o Vanderlei ali, ó. Deus te abençoe, varão. Nós vamos orar e nós vamos dizer, Senhor, eu creio que oração é resposta. Deus quer neutralizar. Eu não sei aonde tem essa artilharia, mas desde a hora que eu comecei a ministrar, que Deus me faz sentir que tem uma artilharia do inferno. Eu não sei onde é que ela está posicionada, mas eu quero, em nome de Jesus, orar com a igreja. E nós vamos orar e vamos dizer, Deus, eu sei que oração é resposta. Garantida, tem resposta na oração. E eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas sei de uma coisa, que o problema que minha filha ia levar talvez anos fazendo tratamento, Deus resolveu num feriado prolongado. O Deus de visita está na casa. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, Senhor, Tu és grande, Tu és o mesmo do passado, Tu não mudaste. Todas as obras, toda boa dádiva e todo dom perfeito provém de Ti. Pai, nesta tarde nós queremos Te louvar, porque Tu atravessaste o vale de Ezequias com ele. E tem mulheres e homens aqui que estão atravessando vales. Tem mulheres e homens aqui que estão enfrentando afronta. Pai, eu não sei qual é a arma que Tu vai usar nessa guerra, mas eu sei que o Teu arsenal é riquíssimo. Eu sei que Tu tens, Senhor, pontaria certeira. E eu sei que Tu vais mirar nesta situação. Visita as Tuas filhas agora, Pai, dando, ó Senhor, dando a elas, Senhor, o livramento que elas necessitam, a estratégia que elas necessitam, a resposta que elas necessitam. Alguém na casa dessas mulheres precisam saber que Tu és o Deus dela, que Tu és o grande, que Tu és o invencível, que Tu és aquele que surpreende, mas por ninguém é surpreendido,
que tu és o forte, que tu és o possante de Jacó, que tu és o Senhor ontem, hoje e eternamente.